Olá, pessoal, seja bem-vindo à aula. Nessa aula a gente vai explicar um pouco o que não é autocompaixão e para isso eu vou trazer algumas frases bem emblemáticas de alguns preconceitos relacionados à autocompaixão e explicar por que que isso não é autocompaixão. Primeira frase que eu trago é: autocompaixão não significa apenas oferecer uma festa de autopiedade para o pobre de mim. Isso é muito comum. Confundir autocompaixão com pena, com autopiedade. E, gente, autopiedade e pena, ela sempre parte de um pressuposto que você está em desvantagem, em uma hierarquia, em uma posição desfavorável em relação ao outro. Ou você em relação ao outro, ou outro em relação a você. Toda vez que a gente demonstra pena e piedade, significa que a gente está se colocando em posição em relação a, ou outro em relação a você, em uma posição normalmente inferior. E a autocompaixão, ela não envolve isso. Lembra da questão da humanidade compartilhada? Então, parte do pressuposto que o sofrimento faz parte da experiência humana e que não existe, digamos, uma hierarquia entre as pessoas, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Autocompaixão é para os fracos. Tenho que ser resistente e forte para encarar a minha vida. Eu já ouvi algumas dessas frases, principalmente e às vezes de uma maneira um pouco implícita, em algumas frases que estão por aí na nossa sociedade da produtividade, dizendo que você tem que ser forte o tempo todo, que você tem que ser resistente. E aí eu me pergunto, por que é que a pessoa não pode ser vulnerável e por que é que a pessoa não pode entrar dentro do seu sofrimento? Por que é que ela tem que ter essa carapuça de ser forte? Em um contexto de violência ou em um contexto em que você tem que estar o tempo todo se mostrando superior ao outro, lembra daquela questão do sistema de ameaça? Na realidade, significa que você está com muito medo, que você não quer entrar em contato com a vulnerabilidade e como a autocompaixão acaba remetendo a isso, a questão do sofrimento, a sua condição de ser humano tal como você é, com suas fortalezas e com as suas limitações, isso faz com que a autocompaixão não seja muito bem vista para quem acredita ou tem, né, esse tipo de compreensão acerca do mundo e das pessoas. Preciso pensar mais nas outras pessoas, não em mim. Ser autocompassivo é um caminho para ser egoísta e autocentrado. Veja, para que a gente tenha autocompaixão, o primeiro ponto, existe a questão de você reconhecer, né, em que condição você está, mas para que ela tenha esse revestimento total do que é autocompaixão, é de você se entender como um ser humano dentro de um conjunto, dentro de uma coisa que você não é melhor nem é pior. E se a gente for trazer o egoísmo enquanto algo que a gente só pensa em si, em que você só se autocentra, isso está em contraponto a essa questão da humanidade compartilhada. Tudo bem? A autocompaixão vai me deixar preguiçoso. Provavelmente eu vou faltar ao trabalho sempre que quiser e ficar na cama comendo biscoito de chocolate o dia todo. Isso aqui são frases tiradas do livro da Neve. Esse também é o outro preconceito muito relacionado com a autocompaixão, que não se sustenta nem pela literatura, em que muito pelo contrário, para que vocês tenham uma ideia, né, do quanto a autocompaixão ela nos ajuda no aspecto motivacional, inclusive o próprio Paul Gilbert acredita a autocompaixão enquanto um sistema de motivações. Autocompaixão é muito importante, por exemplo, para que você siga alguns planos alimentares, alguma reeducação alimentar, para que você implemente o hábito. Por quê? Porque quando a gente está nesse caminho, né, de implementação de hábitos, de mudança de rotina, do que quer que seja, a gente vai ter momentos em que a gente vai, digamos, escorregar. E a autocompaixão vai dizer, não, vamos lá, vamos de novo. Porque o que faz com que muitas pessoas às vezes não mudem ou não persista é quando ela começa a se machucar porque acredita que já que ela falhou, ela é uma porcaria, ela não serve para nada e por aí vai. Tudo bem? Vamos seguindo. Se eu for compassivo comigo mesmo, vou acabar perdendo a noção. Preciso ser duro comigo quando cometer erros para me assegurar de que não vou ferir as outras pessoas.
Esse, de novo, é aquele senso de que você precisa se chicotear para que você não só alcance os seus objetivos, mas para que você não fira as outras pessoas. E, novamente, ele vai de encontro a uma noção básica de que a autocompaixão parte de um pressuposto coletivo e de um pressuposto também de que você está levando em consideração a humanidade do outro. Nunca vou chegar onde quero na vida se abrandar a minha autocrítica severa, mesmo por um momento. Isso é o que me direciona para o sucesso. Autocompaixão é ótimo para algumas pessoas, mas eu tenho altos padrões e objetivos e quero atingir na minha vida. Tem muita gente que acredita que se tiver autocompaixão, ela não vai querer mais objetivos altos na vida, né? Ou padrões e por aí vai. E, gente, não é bem assim. E deixa eu explicar essa frase como um todo. Eu digo que a autocrítica é um tipo de relacionamento que você estabelece com alguém autoritário. O que é que acontece quando uma pessoa se relaciona com alguém autoritário? Ela está o tempo todo se automonitorando e adotando um papel em que ela diz, não, eu tenho que me autocriticar para satisfazer a fulano. Então, essa autocrítica, esse diálogo interno severo, é como se você adotasse esse papel para aplacar essa autocrítica. E por isso você acaba meio que abraçando essa autocrítica severa como se fosse uma tábua de salvação. E, novamente, a autocompaixão ela é ótima para você seguir com seus objetivos, com seus padrões de vida, mesmo que sejam altos, com aquilo que você quer para a sua vida, com aquilo que é importante e que dá vida à sua vida. Espero que essa breve explicação tenha deixado por terra, né, alguns preconceitos sobre a autocompaixão. Se alguma coisa não ficou clara, coloca aqui nos comentários, curte aqui o canal e se inscreva caso você não seja inscrito. E a gente se vê na próxima. Até mais!